Já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados o projeto de lei que altera o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. Na prática, seria a criação de carreiras paralegais, permitindo aos formados em direito que ainda não tiveram aprovação do exame da ordem a exercer atividades jurídicas, desde que sejam supervisionados por um advogado. O assunto, claro, divide opiniões. O projeto de lei 5.749 foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e agora segue para a análise do Senado Federal, se não houver recursos, para ainda ser votado em plenário. A proposta, de autoria do deputado federal Sérgio Sveiter, permite que o bacharel em Direito atue sem ter o registro na OAB em uma condição que chama de paralegal. Este profissional poderá auxiliar advogados e escritórios de advocacia por um período de até 3 anos depois de concluir o curso de Direito. Segundo o autor do projeto, a ideia é que o paralegal trabalhe em conjunto e sob a supervisão de um advogado. A proposta gera polêmica no meio jurídico e terá impactos relevantes na prática profissional, em concursos públicos e também no exame da OAB, que habilita o candidato para atuar como advogado. No último exame da Ordem dos Advogados do Brasil, em Mato Grosso, foram inscritos 2.967 candidatos. A aprovação ficou pouco acima de 10%. O secretário-geral da OAB Mato Grosso, Daniel Teixeira, esclarece a opinião da instituição em relação à proposta que cria o paralegal. Nós sabemos que isso é uma improvisação. Como toda improvisação, ela tem consequências tanto para a sociedade, para o mundo jurídico, para o sistema de justiça, porque você vai criar uma subclasse de advogado. O sujeito não é nem advogado e o sujeito não é nem estagiário. E isso é um caminho para eles conseguirem o fim do exame de ordem, o que é absolutamente nocivo à advocacia. O cliente, o consumidor, ele não consegue, numa condição dessa, identificar quem é advogado, quem é estagiário, quem é um paralegal. Vai ser muito difícil a identificação. O sujeito, por esse projeto, ele vai trabalhar praticamente como um advogado, vai se sentir um advogado, sem a qualificação necessária, que seria a aprovação do exame de ordem. É o mesmo que você ter um motorista de trânsito, que ele tem que passar no Detran, no exame do Detran, mas ele é meio motorista, né? Ele não passou, mas ele continua dirigindo o carro. Ouvimos também o coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da UFMT, professor Welder Queiroz, que fala sobre os impactos da proposta na prática jurídica. Os paralegais, eles vão poder ter uma atividade, então não vai ficar naquele limbo jurídico, como o próprio deputado Sérgio Sveiter coloca. Mas tem outras consequências jurídicas, que pode impactar no mercado do jovem advogado. Então, aquele recém-aprovado no exame da ordem, que se inscreve na OAB, e a partir desse momento ele pode ter o seu mercado prejudicado, porque o escritório pode preferir contratar os paralegais em prejuízo àqueles que teve o mérito de ser aprovado no exame da ordem. E até mesmo nos concursos públicos poderia ter algum efeito. Essa é uma outra grande consequência jurídica que vai ser discutida ainda, porque a gente sabe que nos concursos para a magistratura e para o Ministério Público é necessário 3 anos de prática jurídica. E uma questão que irá surgir caso esse projeto seja aprovado em definitivo é se a função do paralegal ela é ou não uma prática jurídica para fins de concurso público. Isso vai depender de resolução pelo Conselho da Magistratura, Conselho Nacional de Justiça ou Conselho Nacional do Ministério Público. Os alunos de Direito também estão preocupados com os desdobramentos da aprovação dessa proposta, que pode influenciar todo o futuro profissional deles. O temor principalmente é quanto aos 3 anos de prática jurídica. Se os paralegais já têm 3 anos até conseguir o exame da ordem, como que vai ser feito pela magistratura, pelo Ministério Público, pela Defensoria, por esses cargos que são ocupados por concurso público, o que eles vão fazer para exigir esses 3 anos de prática jurídica? Porque são 3 anos dos paralegais, mais 3 anos de prática jurídica. Ou seja, os paralegais vão ser prática jurídica, vão ser considerados prática jurídica, o exame da ordem vai deixar de ser obrigatório nesses concursos públicos? Como que vai ser?